Prezados alunos, bom dia. Alunos do segundo ano matutino, o assunto da aula é competência. O que seria competência para o processo? Competência é aquela parcela da jurisdição no qual o juiz exerce o seu mandato, exerce a sua jurisdição e aplica o conflito de interesse naquela localidade. Agora, como que eu vou saber chegar realmente no que seria competência para solucionar os conflitos de interesses? Antes disso, é importante passarmos pelo conceito de jurisdição. Jurisdição é aquela parcela do poder do Estado apta a solucionar os conflitos de interesses, apta a dirimir litígios. E dentro dessa jurisdição, existem 18 mil juízes que passaram por um critério de seleção bastante rigoroso e são aptos a solucionar conflitos. Não todos os conflitos, eles vão julgar conflitos que estão sob a sua área de competência. Porque dentro da jurisdição existe uma organização muito bem arranjada, no intuito de permitir que apenas um juiz julgue um conflito. Mas para eu determinar exatamente qual juiz vai julgar o meu conflito, é necessário que eu tenha alguns critérios. Esses critérios são bem alinhavados pelo professor Humberto Doro Júnior. E ele descreve alguns da seguinte maneira. O primeiro deles: existe dentro do Poder Judiciário brasileiro diversas justiças. Justiça comum e justiça especial. A comum, dividida entre federal e estadual. A federal ocorre quando a União tem interesse no litígio, como autora, réu, terceira interessada. E a estadual é aquela jurisdição residual, no qual tudo aquilo que não for das jurisdições especiais ao federal vai parar na estadual. E a jurisdição especial, federal, estadual e militar. Aliás, jurisdição do trabalho, eleitoral e militar. O trabalho, eleitoral e militar são jurisdições específicas por tratarem de assuntos delimitados pela Constituição e pelas leis infraconstitucionais. Dentro da área do processo civil, a jurisdição comum é a jurisdição comum dividida em federal e estadual. Dentro dessas jurisdições, elas são divididas em instâncias, ou graus de jurisdição. É o segundo questionamento. Jurisdição. Primeiro grau de jurisdição, comarcas ou seções judiciárias, e comarca e seção judiciária, primeiro grau, comarcas da jurisdição estadual, seções judiciárias na seção federal. E segundo grau é feita divisão entre turmas e desembargadores. Em primeiro grau de jurisdição, elas são divididas em comarcas, que é o terceiro questionamento. O primeiro grau são várias comarcas existentes, ou seções judiciárias. Dentro de Mato Grosso do Sul, a título de exemplo, temos 79 municípios e 55 comarcas. Cada uma tratará de um assunto específico dentro de seu limite territorial, dentro de sua área de competência, dentro de uma determinada localidade. Pois bem, dentro dessas comarcas, elas podem ser divididas também em várias, dependendo do tamanho da cidade. Podem ser várias únicas, como por exemplo Brasilândia, Inocência, ou mais de uma vara, conforme o tamanho da cidade. Três Lagoas temos 9 varas, sendo que 4 delas são de assuntos de natureza civil. Uma do Juizado Especial Federal e Estadual e da Fazenda Pública, outra da Vara da Fazenda Pública e Registros Públicos, onde o Estado figura como autor, réu ou terceiro, Estado ou município. Como que eu vou saber qual tipo de ação vai cair em cada uma dessas varas? Eu devo analisar o Código de Organização Judiciária de cada Estado, que é lá que vai delimitar exatamente qual é o tipo de ação que vai cair em determinada vara. No Código de Organização aqui do Mato Grosso do Sul, é previsto que a primeira vara civil resolve questões referentes a famílias e sucessões. A segunda, a terceira e a quarta tratam de assuntos residuais, aquilo que não for de competência específica das outras. E a vara da Fazenda Pública trata de assuntos referentes a questões de registros públicos em onde o Estado ou município figura como autor, réu ou terceiro interessado. Agora, como que eu vou dentro das varas residuais, que é o mais específico? Como que eu vou saber se a minha ação vai cair na segunda, na terceira ou na quarta vara? Mais de uma vara que detém a mesma competência. Quando só tem uma vara com a mesma competência, é fácil. Vai para lá. Agora, quando o assunto pode ser tratado em mais de uma vara, de acordo com as leis e organização locais, passa-se pelo que a gente chama de critério de distribuição. O que viria a ser esse critério de distribuição? Esse critério de distribuição passa pelo distribuidor, que é um
servidor dentro do Poder Judiciário, em que vai fazer separação equânime dos processos existentes dentro daquele fórum. Vai permitir que não haja sobrecarga de um juiz em detrimento de outro, e também não permite que, por exemplo, um advogado direcione intencionalmente uma ação para um juiz X, ou que o juiz escolha que tipo de causa julgar, já que não cabe ao juiz escolher que causa julgar. Ao juiz lhe cabe somente o julgamento das demandas, e nunca escolher que tipo de causa vai julgar. Feito essa separação, feita essa distribuição, chegamos no juiz competente. Dentro do universo do judiciário, eu tenho o juiz específico que vai julgar a minha demanda. Pode acontecer também, em casos raros, de uma vara ter um juiz titular e um juiz substituto. É feita uma distribuição interna, de acordo com o final do número do processo. Normalmente o processo par fica com um, ímpar com outro. Mas o que é importante é que eu tenha segurança jurídica de que a minha demanda será julgada por apenas um único juiz, por um único magistrado que vai resolver meu conflito de interesses. Evitar que ocorram decisões contraditórias, evitar que ocorram decisões conflitantes e que causem insegurança jurídica. É para isso que serve a questão da competência. Por falar em competência, que se a gente for tratar a jurisdição como uma pizza, a competência é uma fatia dela. É o pedaço da jurisdição no qual o juiz exerce os seus poderes. A competência não pode ser separada por critérios de valor da causa, por critérios materiais, funcionais, territoriais, ou ainda em razão das pessoas, independente da função que as mesmas exercem. São cinco os critérios, todos determinados dentro do Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil é esse que determina que, por exemplo, quando se trata de competência em razão do valor da causa ou em razão da matéria, são assuntos que são enviados diretamente para as leis de organização judiciária regulamentar dentro de cada tribunal. Por exemplo, aqui no Mato Grosso do Sul, a primeira civil em Três Lagoas vai tratar de família. Quem determina isso? O CPC? Não, não é o CPC que determina. E sim a lei de organização judiciária daqui do Mato Grosso do Sul. A mesma lei que vai considerar, por exemplo, que Campo Grande tem que ter 5 varas de família. São 2 varas de sucessão, de acordo com o tamanho da comarca. Fica mais fácil para eles organizarem nesse sentido. E valor da causa também, mas normalmente o valor da causa funciona mais para tribunais maiores. Critérios de, por exemplo, algumas questões específicas, o CPC trata. A competência geral, quando não tem regras específicas, o CPC trata no artigo 46. A competência geral ocorre quando não tem, como eu disse, nenhum tratamento específico dentro da lei, e a regra é: a ação tramitará no foro de domicílio do réu, ou seja, a ação ocorrerá onde o réu reside. Se o réu residir em mais de um lugar, o autor pode escolher um ou outro. Se tiver local incerto e não sabido, o último local que o mesmo foi situado, ou no domicílio do autor. Foi localizado no domicílio do autor. Essa é a geral. A específica variará de acordo com o que o Código determina. Por exemplo, a concessória, ou ações que envolvem sobre direitos reais e imobiliários, descrevem que a competência é a razão do local em que a coisa é situada. Não importa se o autor mora na cidade X, o réu na cidade Y e o bem na cidade Z. O importante é que a ação seja ajuizada no local onde o imóvel está situado. Quando envolve questões de inventário, ou seja, de bens de pessoas falecidas ou ausentes, o último local em que essa pessoa residia. E o Código descreve outros critérios, como por exemplo, quando envolvem idosos, quando envolvem acidente de trânsito, quando envolve títulos de crédito, envolve alimentos, ações envolvendo direito de família, dentre outros. O Código determina mais detalhadamente onde que essas ações poderão ser ajuizadas. Bom, gente, para evitar um atraso maior em razão das falhas do meu equipamento, eu encerro por hoje a aula e peço que vocês enviem no e-mail profranciscoarraiz@gmail.com a resposta ao seguinte questionamento: quando envolve acidente de trânsito, qual o foro competente para o ajuizamento da ação? Em qual fundamento encontramos essa resposta? Eu quero que vocês coloquem de forma fundamentada onde que a ação deverá ser ajuizada e o porquê. Me mandem por e-mail até às 11 horas da manhã. Vou delongar um pouco mais o tempo de envio da resposta, já que eu demorei em enviar os questionamentos.
Enviei material de apoio já a vocês. Espero que os usufruam da melhor forma possível. E desculpas pelo atraso. Mais uma vez, obrigado a todos. Um bom dia.